Fala, meu futuro calouro! Seja bem-vindo ao canal Mega Física. Isso mesmo, com o seu professor de física favorito, o professor de Thiago, trazendo mais um conteúdo que eu sei que você precisa saber, que é sobre dilatação, mas não é qualquer dilatação, e sim a dilatação térmica. Um conteúdo muito frequente no Paizoema e eu sei que você quer aprender ele com os melhores detalhes. Então, vem comigo que eu vou te mostrar como você deve entender esse conteúdo. Começando, dilatação térmica dos sólidos. O que é isso, né? O que é essa loucura toda? Bom, isso aí nada mais é do que um nome que se dá ao aumento, ao aumento do tamanho de um corpo, tá bom? Então, ocorre quando você tem um aumento do tamanho de um corpo devido ao quê? Devido ao aumento em sua temperatura. Então, quando você tem uma variação de temperatura, você tem ali o aumento do tamanho do corpo. Isso acontece por quê? Porque você teve ali um quê? Uma maior agitação entre as moléculas. E quando você aumenta a agitação entre as moléculas, você acaba aumentando a distância média delas. E aí o corpo acaba tendo uma pequena variação. Professor, que loucura, não entendi ainda. Como é que eu posso entender melhor? Vamos lá. Imagine um caso comum. Creio que você já sabe a diferença entre calor e temperatura. O que é o calor? Calor é energia térmica em movimento, tá? Já a temperatura é a medida desse grau de agitação. Por quê? Porque se eu pego aqui um corpo, vou pegar aqui um corpo, imagina que eu tenho esse corpo e esse corpo tem aqui o quê? Algumas moléculas. E esse corpo ele foi aquecido, Quando ele é aquecido, perceba que essas moléculas elas têm ali o que? Energia cinética. E elas estão o que? Muito longe entre si. Por quê? Porque eu aumentei a distância média. No momento que eu aumento a distância média, eu acabo aumentando o quê? Um pouquinho a distância entre elas. E aí o corpo acaba tendo o quê? Uma dilatação. Ele aumenta o seu tamanho. Ah, agora eu entendi. Agora ficou mais fácil. Pois é, eu vou deixar mais fácil ainda. Vamos pegar aqui um caso no nosso cotidiano. Talvez não tão comum assim, mas vai ficar mais fácil de você entender. Perceba que um caso comum que a gente tem nos trilhos de um trem. Quando tem o trem ele passa, não é perceptível, mas o trem ele tem uma região entre seus trilhos que tem um espaçamento. Você sabe para que serve esse espaçamento? Isso serve quando esses trilhos eles ficam em contato com a luz solar, ele acaba aquecendo. Quando ele acaba aquecendo, o trilho, por ser de um material ferroso, né, o que acontece? O trilho ele acaba aumentando um pouquinho, ele acaba variando, tá, o seu tamanho. Então, se os trilhos ficassem totalmente unidos, eles acabam entortando, né, quebrando devido a isso. E é por isso que você tem essa rachadura, né? Ela é proposital para isso. Um outro caso comum, isso aqui seria um caso em pontes, Em pontes, você tem esses espaçamentos entre as pontes. Não sei se você já percebeu em algum momento você andando pela cidade, algum local próximo de alguma ponte, você tem esse distanciamento. Mas eu vou te dar um exemplo que esse sim vai ser algo parecido com esse, mas você tem na sua casa. Os espaçamentos entre os azulejos, sabe? O azulejo que você tem na sua casa, o espaçamento que tem entre eles serve para isso também. Serve para quando houver uma variação de temperatura e o azulejo ele tiver uma dilatação, se ele tiver coladinho um no outro, o que vai acontecer? Eles vão fazer força entre si, eles vão ter o quê? Ações, né, onde essas forças poderão gerar o quê? Trincas e acabar quebrando esse azulejo. Olha, um caso que a física está no seu cotidiano diretamente, entendeu? Então, nesse exemplo, eu tenho certeza que você entendeu o que ocorre nessa dilatação, tá bom? Só que aí vem uma coisa importante. Todos os corpos se dilatam da mesma maneira? Bom, a dilatação ela ocorre de forma mais significativa onde? Nos gases. Então, quando você tiver gases, tá bom? Os gases, eles têm maior dilatação, tá? De forma intermediária, a gente tem aqui o quê? Os líquidos, Isso aqui para a forma intermediária. E de forma menos explícita, você tem o quê? Os sólidos. Então, aquele corpo que tem maior dilatação é os corpos gasosos, tá bom? Ou seja,
podemos afirmar o seguinte: a dilatação dos gases, ela acaba sendo maior do que nos líquidos e, por último, nos sólidos. Fechou? Então a gente pode separar dessa forma. Tem outra coisa que eu posso falar para vocês? Sim, a dilatação, por si só, para fins didáticos, a gente separa ela em 3 tipos, tá bom? Posso até voltar aqui o slide para ficar mais fácil de vocês entenderem. A dilatação em si era dividida em 3 partes, tá? Quais são elas? Você tem a dilatação que ocorre em uma dimensão, você tem a dilatação que vai acontecer em 2 dimensões e a dilatação que vai acontecer em 3 dimensões. E tem um nome específico para cada uma, tá bom? Em uma dimensão, a gente tem aqui a dilatação o quê? Linear, tá? Em 2 dimensões, a gente tem a dilatação superficial. E em 3 dimensões, a gente tem a dilatação volumétrica, tá bom? Então, a gente tem aí esses 3 casos para dilatação. E a gente vai fazer um estudo separado de cada um deles. Embora eu já expliquei o que significa, né? Em uma dimensão, significa dizer o quê? Que eu estou trabalhando aqui, ó, com apenas uma única dimensão, tá bom? Em 2 dimensões, ó, 2 dimensões, estou pegando o quê? Um certo conceito aqui. Em 3 dimensões é porque eu estou pegando o quê? O outro conceito aqui também. Então, para a gente poder estudar, ó, a gente precisa saber os conceitos aqui das dimensões dos sólidos. Fechou? Então vamos lá, vou aqui explicar com mais detalhes. Tipos de dilatação, já expliquei, mas vamos lá. Dilatação linear. Na dilatação linear, ou seja, uma dilatação que está acontecendo o quê? Em uma dimensão, considera-se apenas uma única dimensão do sólido, ó. Então a gente vai desconsiderar as outras e vai considerar apenas uma única dimensão desse sólido. E o comportamento que vai acontecer é que a gente vai ter uma variação aonde? No seu comprimento, tá bom? Vou reforçar assim que fica mais fácil. No seu comprimento, tá? Ou seja, a barra ou o fio, ele vai aumentar linearmente. Não entendi, professor. Tá muito cheio de texto, não estou entendendo visualmente o que vai acontecer. Então eu trouxe aqui uma figura para ficar mais fácil, ó. Você tem uma barra, imagina que essa barra bem aqui, ó. Essa é a barra que você tem em casa. Imagina que é uma barra de metal, tá bom? E aí você faz o quê? Você pega uma velinha, você aquece aqui com a velinha a barra. A barra inicialmente ela tinha um comprimento, ó, que a gente chama ela de quê? Comprimento inicial. Algo que é inicial, a gente tem esse zerozinho aqui que indica condições iniciais. Então eu tenho aqui um comprimento inicial. Ó, legal, né? Nesse comprimento inicial, o que vai acontecer? Eu vou aquecer, as partículas, as moléculas, elas vão ficar mais agitadas, ou seja, elas vão querer se afastar. Com isso, o corpo, ele acaba tendo o quê? Uma variação nesse comprimento, já que o comprimento final vai ser o quê? Maior. Isso é a dilatação. Você vai ter o quê? Um comprimento maior, e a diferença que você tem do comprimento inicial para o comprimento final, a gente chama isso aí de ΔL, que é a variação desse comprimento, tá? A variação do comprimento ou a dilatação, tá bom? Então, bem tranquilo de se entender. Como é que eu posso trazer isso para a matemática, né? Para o conceito matemático, para você responder nas questões? A gente traz aqui para essa equaçãozinha aqui, ó, essa formulinha, que é o seguinte: você tem ΔL, ΔL vai ser igual ao quê? Vai ser igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. E quem é todo mundo? ΔL a gente já viu, é a variação desse comprimento, tá bom? É a dilatação que aconteceu, tá? A variação do comprimento. Se a gente já trabalha no sistema internacional, a gente sabe que isso aqui vai ser em metros, tá? Mas dependendo de cada questão pode mudar. O L0 eu já expliquei. Você tem ali. Isso ali nada mais é do que o comprimento, tá? Coloca aqui embaixo, comprimento inicial, certo? O alfa, isso aqui sim, você não precisa se preocupar que a questão tem que te fornecer. Se a questão te forneceu é porque ela está querendo isso, tá bom? É o coeficiente de dilatação. É o coeficiente de dilatação.
Embora aqui também fique as dúvidas, porque a gente tem 3 tipos de dilatação, como eu já apresentei para você. Aqui eu só tenho uma, logo eu também tenho um nome para isso. Ó, alfa, e esse alfa será o coeficiente de dilatação o quê? Linear. Tem essa diferença. Cada dilatação tem a sua. E eu vou te explicar calmamente cada uma. Mas acredito que você já entendeu. Para a dilatação linear, basta você usar ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Por que eu estou querendo que você grave essa? Porque as outras são extremamente parecidas. O que vai mudar somente é o comportamento do sólido, ou seja, a dimensão do sólido. Então vamos lá. Para o segundo caso, dilatação superficial. Como o próprio nome diz, é uma dilatação que acontece numa o quê? Superfície. Então, se acontece numa superfície, eu preciso trabalhar com um contexto que envolve o quê? Área. Isso mesmo, área. Então, é um fenômeno físico que causa um aumento da área de um sólido. Isso quando ocorre o quê? O nosso querido aumento de temperatura. Então, ocorreu um aumento de temperatura em uma área, eu vou ter ali uma dilatação superficial. Ou seja, o que vai acontecer? Eu tenho aqui uma superfície, liguei aqui a velinha, ó. A velinha começou a aquecer a superfície, logo essa superfície ela vai ter o quê? Um aumento na sua área, já que a área inicial ela vai ser o que? Menor do que a área final. E como é que a gente traz isso matematicamente? Muito simples, como eu já falei para você. Você vai ter o quê? A mesma equaçãozinha parecida, ó. A diferença é que agora, como a gente está trabalhando com outra dimensão, então a gente vai ter o quê? Uma variação na área, tá bom? Ou na superfície, né? Fique aí a seu critério, na área, por exemplo. Onde eu tenho o A0 aquecendo o quê? Tudo que eu falei para vocês que tem esse zerozinho indica que é o quê? Inicial. Então, área inicial. O beta, tá? Isso aqui é a letra grega que vai indicar o quê? O coeficiente de dilatação. É a mesma coisa, professor. E é aí que pega, tá? Porque isso aqui é o coeficiente de dilatação, o quê? Superficial, tá bom? Então tem essa diferença sim. E aqui você tem a variação de quê? De temperatura, tá bom? O que muda no coeficiente? Muito simples. Para você encontrar o beta, muitas vezes o que vai acontecer? A questão vai te fornecer o alfa. Para encontrar o beta, você vai multiplicar 2 vezes o alfa. Muito simples. Aí você diz, por que eu tenho que fazer isso? Se eu estou trabalhando com 2 dimensões, o alfa é para uma. Se eu estou trabalhando com 2 dimensões, basta multiplicar por 2. Fechou? Muito simples, né? Para outra dimensão, mesma coisa, tá? Muito parecido mesmo. Se eu tenho 3 dimensões, eu vou trabalhar com volume. Logo, eu vou ter uma dilatação volumétrica, que ocorre quando eu tenho um aumento do volume de um corpo, tá? Ou seja, nas suas dimensões. Isso ocorre quando a temperatura também varia. Então, eu vou ter aí uma variação no volume, do volume inicial para o volume final. E como a gente calcula essa variação nesse volume, ó? Mesma coisa parecida, ó. Variação, ó, de volume será igual a quem? Ao volume inicial. Agora a gente tem um novo coeficiente que a gente chama de gama, tá? Isso aqui é o coeficiente de quê? De dilatação. Muito simples, ó. Coeficiente de dilatação. Mas quem é o coeficiente de dilatação agora? É volumétrico, tá bom? Coeficiente de dilatação volumétrico. Isso aqui continua sendo a nossa variação de temperatura. Gostou? O que muda agora, já que a gente tem um novo coeficiente? O coeficiente gama, o coeficiente de dilatação volumétrico, nada mais é do que 3 vezes o alfa, tá? Então gravem isso, e aí você consegue muito bem responder as questões que envolvem aí dilatação na UEMA. E eu vou te mostrar o porquê agora. Não estou trazendo só teoria, vou trazer a prática para você. Uma questãozinha aqui muito simples que fala o seguinte. Vamos lá, vamos responder. Pause aqui o vídeo se você quiser, tente responder primeiro e agora vamos responder comigo. Vai lá, questão fala, a grande ilha de São Luís encanta por sua beleza arquitetônica, linda e histórica. São Luís é cercada por várias praias com águas mornas ao longo do ano. Esta capital maranhense, patrimônio cultural da humanidade desde 1997, sempre tem recebido muitos visitantes por suas ruas centenárias de
paralelepípedos, tá? Casarões de azulejos, colônias, casarões de azulejos coloniais e grandes cenários literários. Fechou. Questão da UEMA, como eu sempre falo, muito texto e não entrega nada nesse texto, tá bom? Mas a parte importante está aqui, ó. Considere que um paralelepípedo das ruas da cidade seja de alumínio, que possui coeficiente de dilatação linear. Ó, já te dei uma informação importante aqui, ó. Coeficiente de dilatação linear. E que tem o quê? 40 graus Celsius. Arestas iguais a 20, 10 e 6 centímetros. Ele quer saber o quê? Qual será o volume em centímetros cúbicos do paralelepípedo a 0 graus Celsius? Como a gente calcula? Vamos lá. Se ele está querendo o volume, qual será o volume final? A gente pode encontrar a partir da variação do volume. Logo, será o quê? Delta V, não é isso? Então, eu tenho o quê? Delta V igual VI, ou V0, né? Volume inicial, o gama vezes delta T. Quem eu tenho aqui? Eu tenho o gama? Não, eu tenho a variação de temperatura. Isso a questão nos forneceu diretamente, tá? Então, vamos para os dados. Eu tenho o que mais aqui? Eu tenho o alfa, que é 24 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Eu tenho as arestas. O que isso é importante para a gente? Volume nada mais é do que A vezes B vezes C, não é isso? Logo, para quem não entendeu, tá? É isso, ó. Você tem aqui, ó, algo nesse gênero. O volume é as 3 dimensões, tá bom? É as 3 dimensões. Então, vai ser o quê? 20 vezes 10 vezes 6. E isso tudo vai dar quanto? Vai dar 1.200. 1.200 o quê? Centímetros cúbicos. Fechou essa parte. Então, já encontrei o volume do corpo, tá? Lembrando que isso aqui é o volume inicial dele, tá bom? Então, volume inicial, eu tenho o alfa, eu tenho o ΔT. Quem é o ΔT? Bom, ΔT é o final menos inicial. O final é 0, ó, 0, e o inicial é 40. Logo, eu tenho menos 40 graus Celsius. Bom, tenho quase tudo. Falta o gama. O gama, ele te deu o alfa, ó. Preste atenção, não vai vacilar. Quem é o gama? 3 vezes o alfa. Ou seja, para me calcular isso, eu vou ter que multiplicar por 3. Então, eu vou ter o quê? 72 vezes 10 a menos 5. Tá bom? Vezes graus Celsius a menos 1. E agora o que eu faço? Só substituir. Então, eu vou ter ΔV igual a V0, que é o volume inicial, 1.200, vezes o gama, 72 vezes 10 a menos 5, vezes o ΔT, que é menos 40. A gente coloca aqui em parênteses porque senão fica errado, tá bom? Então, ΔV será igual ao quê? A 1.200 vezes 72 vezes menos 40, vai nos dar ali 2.000, né? Menos 2.880 vezes 10 a menos 5, tá bom? Trouxe aqui resumidinho para você entender. Você pode fazer aí o cálculo com calma, tá bom? Então, a gente vai ter agora ΔV igual a 1.200 vezes menos 2.885. Isso vai nos dar menos 3.000, menos 3.456.000. Ou seja, 3.456.000. Isso tudo vezes 10 a menos 5. E agora o que eu faço? Agora só organiza, ó. Eu tenho aqui, ó, 5, né? Então, eu vou ter que organizar aqui 5 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Logo, eu vou ter como resposta menos 34,56 centímetros cúbicos. Isso foi a variação de volume. Só que ele não quer isso, ó. Ele te trouxe algo bem parecido para tu vacilar. A UEMA gosta de fazer isso. Gosta de trazer esses distratores. E aí, o que a gente faz? Ele quer o volume final. Quem é o volume final? É o volume inicial menos essa variação de volume que a gente teve. Então, o volume final vai ser o quê? Vai ser 1.200 menos os 36, né? 56, tá? Lembrando que esse menos eu já coloquei aqui, esse menuzinho que a gente tem aqui, tá bom? Porque no caso, para você encontrar o volume final, é o volume inicial mais essa variação, tá bom? Então, eu já fiz o cálculo antes. Logo, a gente vai ter aqui o volume final igual a 1.165,44 centímetro cúbico. Como a questão está muito próxima, a gente fez vários arredondamentos, a gente pode considerar que a resposta aqui seria a letra A, que é a mais parecida, tá bom? Então,
questãozinha bem simples, onde a gente aprendeu e aplicou a dilatação térmica, tá bom? Gostou desse tipo de vídeo? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seu amigo que também está estudando Física para o EMA e não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Aproveite e deixe também o seu comentário, que aí eu consigo saber qual conteúdo você quer no próximo vídeo, tá bom? Então, te espero lá.